conversar com ele? Bora. Vamos lá, vamos conversar agora a partir deste momento com o vereador Olímpio Oliveira, ele é do PSL. Doutor Olímpio, inicialmente queria que o senhor fizesse um balanço aí da sua atuação parlamentar aqui na Câmara, projetos de lei, requerimentos, emendas ao orçamento, a outros projetos e perspectivas para 2022. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo Josmar, meu também amigo João Zito, Luiz Carlos, ouvintes da Rádio Caturité. Uma satisfação muito grande poder estar conversando com vocês. Nós tivemos um ano de 2021, como sempre, bem producente na Câmara e com a característica de produzir matérias que possam ser efetivadas e transformar a realidade de vida de pessoas. Porque não adianta você ter um volume grande de matérias que você faz só para cumprir uma estatística e quando você vai procurar de efetividade daquilo que está modificando a qualidade de vida das pessoas, você não encontra. Então, nós apresentamos alguns projetos relacionados à defesa do consumidor e nós estamos na esperança que o prefeito sancione um desses projetos que é muito importante, o projeto que nós mais trabalhamos o ano passado, que é a questão daqueles objetos que ficam acumulados nas oficinas de quem trabalha com manutenção de materiais e equipamentos eletrônicos, até mesmo sapatarias, quem trabalha com confecção, reforma de confecção. Há muito abandono de material nesses ambientes. Então, nós aproveitamos uma lacuna que existe no Código Civil brasileiro e no Código Consumidor, porque não tem qualquer regulação sobre essa matéria, e estabelecemos numa lei municipal que o proprietário ele terá 90 dias para resgatar o bem, uma vez sendo comunicado que o bem já foi feito o conserto ou não tem como se consertar. Passados esses 90 dias, o proprietário não manifestando nenhum interesse de resgatar o bem, esse bem ele pode ser destinado para doação ou para sucata e até mesmo o proprietário da oficina ele pode vender. Eu tive conversando com alguns proprietários de eletrotécnicas, quase sem espaço para trabalhar, os espaços tomados com televisores e outros equipamentos. Eles disseram, doutor, aqui tem situação que a gente não tem nem como vender, porque corre o risco da gente vender, a gente já colocou peças de reposição, já tivemos uma despesa, mas se a gente vender, esse equipamento chega na casa de uma pessoa, com 30 dias se quebra de novo, e a pessoa vai querer garantir, e a gente não vai ter como dar. Então é uma situação bem delicada que nós temos em Campina Grande. Quem conhece esse ramo sabe perfeitamente do que estou falando, e eu espero que o prefeito ele sancione essa nossa lei. Essa é a lei mais importante que nós apresentamos no ponto de vista de direito do consumidor. Tentamos aprovar o orçamento impositivo no município de Campina Grande. Infelizmente, o nosso projeto ele foi derrotado pela bancada. O que seria o orçamento impositivo? Seria aquilo que hoje já acontece na Assembleia Legislativa do Estado, na Câmara Municipal de João Pessoa, é você destinar 1,2% das receitas correntes do município. Esse dinheiro, esse 1,2% seria reservado para as emendas dos vereadores, emendas que os vereadores apresentam ao orçamento, e essas emendas elas têm por obrigação da efetivação. Porque o que o vereador faz hoje? O vereador ele gera expectativa de calçar uma rua, gera expectativa de uma unidade básica de saúde, ele gera expectativa de uma creche, e isso não tem como ser cumprido, porque não tem o poder de uma emenda impositiva. Né? Então, o que é que nós propomos? Que a partir desse ano já deveria acontecer, uma vez aprovadas as emendas à lei orgânica, à lei orçamentária anual, cada vereador teria uma cota de emendas, né, dentro desse 1,2%, daria em torno de 10 milhões de reais, dividido por 23, e aí o vereador teria disponível esse recurso para destinar para aquilo que ele bem entendesse, só reservando 50% desse recurso, porque está na Constituição Federal, já é tudo definido na Constituição Federal, 50% para ações relacionadas à saúde.
Mas, lamentavelmente, os vereadores de Campina Grande perderam essa oportunidade de dar à sociedade de Campina Grande uma resposta efetiva, sair desse campo da promessa, da expectativa que não se cumpre. Seria um passo importante para a verdadeira independência do Poder Legislativo. Nós fomos derrotados, majoritariamente, porque nós tentamos sequer apresentar o projeto para votação, precisava de 8 assinaturas, só obtivemos 7 assinaturas, toda a bancada do governo. E olha só que interessante, esse projeto, eu me lembro que lá em 2013 foi apresentado pelo prefeito Bruno Cunha Lima, quando era vereador. Ele apresentou esse projeto, teve muitas assinaturas, inclusive minha assinatura e a assinatura de muitos vereadores que hoje fazem parte da bancada de sustentação do atual prefeito. E que mudaram de ideia. Estranhamente, de 2013 para cá, um projeto que era muito bom em 2013, chegou agora em 2021, o projeto deixou de ser bom, porque deixou de ser de autoria do prefeito Bruno Cunha Lima, então o vereador Bruno Cunha Lima, e passou a ser de autoria de um vereador de oposição. Doutor Olímpio, por favor, mas, doutor Olímpio, receba aqui uma saudação do nosso querido amigo Vanderlei Medeiros, que é o presidente, que é o diretor da primeira Ciretran, está ouvindo a gente, está mandando um abraço para o senhor, e o Zé Sampaio, lá de Boa Vista, disse que era amigo do seu pai. Eita, 2 homens de bem. Vanderlei dispensa qualquer tipo de apresentação, um homem que se ouve muito bem por onde passou, muito equilibrado, muito competente, e eu tenho a maior honra de preservar essa amizade, que já é de um bom tempo. E o nosso amigo trazendo a lembrança, seu José Sampaio, né? José Sampaio. Trazendo a lembrança do meu saudoso pai, e eu fico muito agradecido. Lanchei muito lá. Eita, Josusba conheceu meu pai, Josusba criança. Meu pai era freguês do pai de Eu Olinda. criança também. Comprava queijo lá, né? Era. Todos os sábados. Ovos, comprei ovos lá. É um amigo. E eu já pensando no café lá. Lá do Dona Elisa. Bolo de pele de moleque. Minha mãe tinha uma lanchonetinha de lá da venda de queijo do meu pai. Mas era isso, um tempo bom aquele. Um abraço. Olímpio Oliveira, ontem o vereador Alexandre Sindicato participou aqui do programa e eu perguntei sobre aqueles vetos do prefeito Mundo, se não me engano, há 2 emendas de sua autoria à LOA, né? Uma relação ao centro de zoonose e a outra a um programa de castração. Ele disse que o senhor insinuou que o senhor jogaria ali para a torcida, para inglês ver, já que a prefeitura já castrou 10 mil animais, gatos eu acho que gatos e cachorros, né? E já tinha adquirido aí um castramóvel. Na falta de argumento, né, aí se tenta agredir, né, a integridade de quem procura fazer um trabalho que tem uma responsabilidade imensa de estar em coerência com as verdadeiras aspirações do povo. Não me interessa atender ao poderoso que está sentado na cadeira de prefeito, eventualmente, né, a quem esteja no poder. O meu interesse é dar respostas às demandas do povo de Campina Grande. Quem convive em Campina Grande sabe que não tem castramóvel em Campina Grande. Eu desafio quem quer que seja me provar que esse castramóvel está prestando serviço em Campina Grande. Eu conheço o processo. A prefeitura tentou, inclusive, é bom que eu aproveite e faça o esclarecimento, porque um papel fundamental de um parlamentar responsável é trazer a conscientização e a informação correta para o cidadão. Pois bem, esse processo do castramóvel, existe uma emenda do deputado Pedro Cunha Lima, que por diversas vezes a prefeitura tentou comprar esse castramóvel e não conseguia. Então, eu não vou mencionar nome, mas eu conheço um protetor dos animais que entrou no circuito. Ele mesmo conversou com a empresa que trabalha com esse tipo de equipamento e fez a ligação com a Secretaria de Saúde. Depois de 2 ou 3 tentativas de compra desse equipamento, em que as licitações elas se apresentaram desertas, depois desse contato desse protetor dos animais de Campina Grande, a prefeitura conseguiu estabelecer um contato com essa empresa e está em vias de concretização. Essa é a grande realidade.
Em relação a essa história de 10 mil castrações em Campina Grande, isso por si só não se sustenta. Quem anda em Campina Grande, quem sabe das dificuldades de conseguir uma castração no centro de zoonose, sabe o que eu estou falando, mas quem anda não precisa nem ir no centro de zoonose. É você andando nas ruas de Campina Grande, vendo, né, a quantidade de animais que o centro de zoonose, infelizmente, não recolhe mais. Desde 2014, o centro de zoonose só recolhe, em casos extremos, animais feridos ou animais que estão doentes. Esses outros animais que estão errantes, perambulando pelas ruas de Campina Grande, não são recolhidos. Eu não quero jogar a culpa somente no poder público. Há pessoas inescrupulosas que abandonam esses animais, que deixam soltos nas ruas, mas o fato é que em Campina Grande nós não temos uma política pública de controle de natalidade desses animais, principalmente da população de baixa renda. Fora disso, é argumento falacioso, né, para tentar se promover com o governante da hora. Eu não faço esse tipo de política. Estamos conversando com o vereador Olímpio Oliveira. A gente vai fazer um intervalo de 1h30. Eita, massa, esse país tem jeito não. É verdade. Estamos conversando com o vereador Olímpio Oliveira. Doutor Olímpio, o Roberto Coelho lá de o sítio Pai Domingos. Pai Domingos, né? É a divisa ali de Campinópolis. Boa tarde, manso e ouvintes. Doutor Olímpio, um dos políticos que representa honestidade, compromisso e transparência. Sou admirador e acompanho suas atuações no Legislativo Campinense. Orgulho da Paraíba. Agradeço ao Roberto Coelho. Esse tipo de manifestação que vale mais do que qualquer salário, né? Isso o meu patrimônio, é esse tipo de manifestação. Agradeço demais pelo reconhecimento, querido. Ô, doutor Olímpio, eu me lembro que quando houve aquela manifestação na FIEP em relação à duplicação da BR-230, o senhor, paralelamente com a vereadora Carol Gomes, né, estavam com um documento, né, em que pedia para os deputados assinarem sobre a questão... doenças raras? A frente de doenças raras? Na verdade, a vereadora Carol Gomes e o vereador Janduí Ferreira, nós fazemos parte da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos das Pessoas com Doenças Raras, né? Eu sou presidente dessa frente. E aproveitamos aquele momento, e não só aquele momento, nós tivemos em Brasília também participando de conversações com deputados e senadores. A vereadora Carol Gomes chegou a conversar diretamente com o ministro da Saúde. Em outro momento, por intermédio do senador veneziano Vital do Rego, nós conseguimos também fazer com que esse documento chegasse à mão do ministro da Saúde, porque, lamentavelmente, tem coisas que acontecem no Brasil que a gente fica sem entender. A gente entende essa indignação. Eu vi aqui, ainda há pouco, João Zito totalmente indignado, e eu conheço João Zito, é um cidadão geralmente muito fleumático, né, mas ele estava um tanto quanto indignado com essa situação das crianças nos semáforos de Campina Grande, que eu já levei, isso há uns 2 anos, ao conhecimento do Ministério Público, porque a gente precisa se indignar, não com esse fato em si, da criança estar lá, mas com o sistema que permite que essa criança esteja ali e não esteja na escola, no momento de estar na escola. Então, é indubitável que nas ruas de Campina Grande nós hoje temos aí uma legião de pessoas passando dificuldades, necessidades, e nós não temos qualquer resposta, porque a coisa pior que tem para o político é o político que diz, não, é assim mesmo, porque é desse jeito, a crise é nacional, a crise é mundial. Né? Um político desse jeito, um governante desse jeito, é um desastre. Aceitar tudo assim. Em qualquer nível, de prefeitura, governo do Estado. Não, o problema é da crise, o problema é do coronavírus. Sim, e daí? Era muito bom que quando o IPTU chegasse na casa da gente, a gente dissesse, não vou pagar o IPTU esse ano não, porque o problema é do coronavírus, é da crise. Ninguém aceitaria isso, não é verdade? Então, esse tipo de coisa que acontece no Brasil. Então, a gente, como Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos das Pessoas com Doenças Raras, não entendemos até hoje por que o Ministério da Saúde liberou a medicação Nusinercena, que é uma medicação que é extremamente necessária não é para a cura, não.
é para a qualidade de vida daqueles pacientes que têm AME, né, atrofia muscular espinhal, tipo 1, 2 e 3. Né? Infelizmente, no caso da AME 2, a medicação foi liberada no Zinercena só para crianças até 12 anos de idade. Aí eu digo uma situação. Uma mãe que tem um filho que tem essa doença, que é uma doença rara, que não tem cura, a medicação é para que você não tenha a sua situação mais agravada e que você consiga, aos poucos, ir cuidando da sua medula espinhal e ela lhe dar uma condição de vida melhor. Então, imagine você que tem um filho que vinha fazendo tratamento, recebendo essa medicação, que é em torno de R$500 mil por ano. Você tem um filho que tem 12 anos e um mês. 12 anos e um dia. Não é canetada só, o presidente da República tira de você essa medicação. Aí você vai ter que recorrer à justiça com a tramitação, a depender do coração de um juiz ou de um promotor, que às vezes dá a sentença, às vezes não dá, e quando dá, a Secretaria de Saúde cria suas dificuldades. Pois bem. Ô, doutor Olímpio, não tem o uso do bom senso, não? Eu acho que aí não é questão do bom senso. É o sentimento. Humanista de que, meu Deus, é uma criança que, numa hora dessa, uma qualidade de vida, a saúde dessa criança não tem preço. Se for seu filho, se for o filho do ministro da Saúde, do presidente da República, tem preço? Não, mas é porque não cura. Sim. A gente está escutando aí um grande debate, uma queda de braço do Ministério da Saúde com a Anvisa, porque o governo quer que o kit Covid seja efetivo, tenha a referência científica, e a ciência diz que não tem, a Anvisa diz que não tem, mas o governo quer que tenha. Né? Então, o governo, para liberar, por exemplo, a hidroxicloroquina, pressiona a Conitec, pressiona a Anvisa, né, ameaça de demissão quem emite um parecer ao contrário. E por que não pressiona a Conitec para liberar o Nusinercena, que é uma medicação que tem comprovação científica, que é utilizada em diversos países do mundo? E por que esse mesmo governo que quer tanto liberar a hidroxicloroquina, né, resiste em liberar a Nusinercena? É um ponto de interrogação que fica do mesmo ponto de interrogação que você está fazendo aqui, porque é que em Campina, ainda hoje, no ano 2022, do ano da graça, nós já ainda temos crianças em situações deprimentes, a lembrar aquelas crianças do tempo da escravidão, nos semáforos, mendigando, né, pedindo dinheiro, ao invés de estar na escola e se envolvendo com droga. Por que é que uma sociedade permite que isso ainda aconteça hoje? Por que é que os nossos governantes não conseguem se indignar com isso? Não é se indignar com o fato da criança jogar detergente no para-brisa do teu carro e passar uma esponja sem te pedir autorização. Se indignar com o fato daquela criança estar ali, naquela hora, naquele momento, quando deveria estar no seio da sua família ou numa escola. É esse tipo de indignação que a gente precisa, enquanto político que tem uma visão do que é o mandato político, de um mandato que foi outorgado pelo povo, deveria ter. Ok, estamos conversando com o vereador Olímpio Oliveira. Quem quiser fazer alguma pergunta, alguma reclamação, 3349-2100. 3349-2100 ou pelo meu WhatsApp, que é 988820259. 988820259. Ô, Márcio, um aviso aqui de falecimento. Sulamita está comunicando que o Frei Petrônio faleceu hoje, agora à tarde. O corpo está sendo velado no convento São Francisco, com hora do sepultamento e local ainda não definidos, né? O sepultamento e o local, ao horário, também não foi definido. Então, comunicamos com pesar o falecimento do Frei Petrônio.
O Pascoal aí pelo Zap tem uma mensagem aí para Olímpio Oliveira. Pascoal lá da Vila do Artesão. Boa tarde, Manso, e vocês que fazem esse maravilhoso programa. Agradecer o vereador Dr. Olímpio, que sempre tem prestigiado a Vila do Artesão. Sempre tem presenteado seus parentes e consumindo também produto para a sua própria família, como sua filhinha. Sempre prestigia a Vila do Artesão. Agradecer aí ao parlamentar. É o Pascoal. Obrigado, Pascoal. É o 20 carteirinha aqui do RC Notícias. Eu acredito que você tem um discurso na Câmara de que é a favor do pequeno negócio, de que você é a favor do pequeno empreendedor, do comércio local. O discurso tem que ser além da tribuna ou de uma entrevista. E eu tenho uma satisfação de viver Campina Grande nos seus 4 rincões, nas suas 4 zonas, leste, oeste, sul e norte, visitando, comprando, procurando saber o que está funcionando, o que não funciona. E eu agradeço, Pascoal, que faz esse registro. A gente não tem qualquer ligação de amizade, não é meu eleitor e nem procuro saber se é meu eleitor. Mas é porque as coisas têm que ser assim. Você não pode ter medo de povo, você tem que frequentar feira, frequentar mercado, eu mesmo compro minhas coisas, eu mesmo pago minhas contas, porque é nesse contato do dia a dia com as pessoas que a gente tem as ideias, tem as propostas, tem as sugestões. Muito obrigado, Pascoal. Ok, estamos conversando com o vereador Olímpio Oliveira. Doutor Olímpio, a gente vê, é claro que muita gente precisa do seu trabalho, do seu emprego, mas a gente vê, tem hora, rapaz, que eu vejo também 3 pessoas em cima de uma carroça de burro, cheia de troço ré, e tome lapada nos animais. Quando é que a gente vai não ver mais essa cena, doutor Olímpio, aqui em Campinas? Rapaz, eu venho fazendo essa pergunta, inclusive fiz essa semana nas minhas redes sociais, até quando Campina Grande é uma cidade universitária, Campina Grande é uma cidade que já teve slogan, cidade da inovação, cidade que transforma hoje em dia, Até quando essa cidade vai conviver com essa dura realidade? E eu gostaria de deixar bem claro de que quando apresentei a Lei 5.212, há 10 anos atrás, a nossa visão não era simplesmente de tirar esse tipo de modal de circulação da rua e da cidade, mas, sobretudo, de dar uma perspectiva de um projeto de vida ao carroceiro. A gente sabe, você disse muito bem, ninguém está ali porque acha aquilo bonito ou porque gosta, mas é um meio de sobrevivência. Mas eu te pergunto, será que o carroceiro que está ali, ele tem como projeto de vida que os filhos deles sigam a mesma carreira que ele? Ou ele quer que dá uma condição melhor ao filho de ter um estudo, de ter outro tipo de atividade? Então, a gente vê as coisas acontecer do Brasil afora, mas em Campina Grande é emperrado. Quando você quer que um problema em Campina Grande não se resolva, apresenta um problema que não seja de fácil resolução. Os governantes de Campina Grande, não é só característica do atual, mas todos que eu tenho acompanhado nesses 17 anos que eu estou na atividade política mandatária, o problema é difícil de se resolver e vai se empurrando com a barriga. Ninguém enfrenta, por exemplo, o problema em Campina Grande, derivando um pouco, mas ninguém enfrenta o modelo de transporte que nós temos em Campina Grande, quer seja transporte coletivo, quer seja alternativo ou clandestino, como se diz. Todo mundo sabe que tem, todo mundo sabe que é um problema, mas dá trabalho de resolver. É como também você resolver os problemas de invasões de próprios municipais e de espaços públicos. Também todo mundo acha que é importante resolver, mas como é difícil de se resolver, por exemplo, o problema da Feira Central. Todo mundo acha que aquilo ali é importante, que precisa ter uma reforma, mas todos os prefeitos que eu conheci, quando começa a dar os primeiros passinhos, vê o nível de dificuldade que vai ser, porque todo mundo quer uma reforma, mas que não mexa no meu banco. Todo mundo quer que faça, mas não mexa comigo. Então, a prefeitura recua.
Então, todo tipo de problema que tem esse grau maior de dificuldade, a gente encontra, por parte dos gestores, a dificuldade de andar. Porque bom mesmo é calçar a rua. Melhor ainda é asfaltar, porque você joga o asfalto de manhã, de tarde está pronto, e com 3 meses depois você recolhe os votos nas urnas. Isso é que é bom. É a política que impera em Campina Grande, é a política de véspera de eleição. De se calçar e asfaltar faltando 6 meses, você anuncia que vai calçar e asfaltar 600 ruas, entrega 200, mas aqui tem um impacto visual muito grande na mente do povo, que o povo se encanta e continua votando e elegendo, acreditando que administrar bem a cidade é calçar e asfaltar a rua. Manter funcionalismo em dia e pronto. E limpando a cidade, mandando recolher o lixo que você recolhe de manhã e de tarde o cara coloca no mesmo canto para você pagar para recolher de novo. Esse é o modelo de gestão que a cidade, lamentavelmente, por não conhecer coisa melhor, aprova. E vem aprovando há um bom tempo. Em relação à questão das carroças, nós fizemos essa lei estabelecendo 10 anos. 10 anos a Prefeitura de Campina Grande teve para trabalhar a situação. Está definido na lei como? Primeiro, faz um cadastro de todos eles. Você acha que tem quantos carroceiros aqui? Eu acho que em Campina Grande hoje tem em torno de 700 carroceiros. Faz um cadastro. Não permite a entrada de nenhum novo. Vamos trabalhar com os que nós temos. Trabalhar como? Como é que a gente vai trabalhar? Vamos chamar de pequenos grupos. Estimular. Olha, você pode fazer uma requalificação como pedreiro, como jardineiro, como segurança. A própria prefeitura, ela contrata essas pessoas. Sair dessa mania de contratar prestador de serviço para agradar cabo eleitoral ou meia dúzia de vereador para silenciar a boca. Vamos destinar esses empregos para quem realmente precisa. Vamos abrir esse horizonte. Essas pessoas que estão dormindo na frente do Banco do Nordeste do Brasil, na Praça Clementino Procópio, vamos dar uma qualidade de vida a essa pessoa. Vamos chamar aqui, olha, você quer fazer um curso, a gente vai bancar o curso. Quando você sair, você vai trabalhar como jardineiro naquela praça que você dormia. Você vai ser o vigia. Não, mas é através de concurso. Hoje, a Prefeitura de Campina Grande tem mais gente contratada, né, a título de urgência de que concurso, de que concursado. Excepcional interesse público. Excepcional interesse público. Então, as ideias, agora você tem que ter determinação para enfrentar isso. Então, nós programamos, através da lei, de que essas pessoas, 5.212 de 2012, você vai fazer qualificação, requalificação, encaminhamento para o mercado de trabalho. Tinha 10 anos, se a cada ano você tivesse tirado 50, nós teríamos tido aí 500 retirados. O que sobra? Vamos fazer outro tipo de programa. Vamos mudar o modo de transporte. Hoje tem diversas sugestões. Cavalo de lata, que é um equipamento engenhoso, que é montado em cima de uma bicicleta, que você pode trabalhar. Tem, querendo fazer, tem como fazer. Agora, o que a gente não pode, a cidade não suporta mais, é você ver animal doente, sem comida, o cara bota o animal para trabalhar o dia todinho, termina o final do dia, ele pega um monte de grama ali, de capim, colhido, mato, bota para o animal comer sem nenhuma vitamina. Quando o animal... Às vezes, doutor, desculpa, ele coloca uma peia... Isso. Coloca a peia... E aquilo é terrível. E solta. E solta para sair pegando vagem de algaroba. De algaroba, exatamente. E quantos acidentes? Nosso amigo Irã Barbosa mesmo ia morrendo num acidente desse. Foi. Com um cavalo no meio da rua de Campina Grande. Então, esse é o tipo de coisa, é o tipo de demanda que a cidade precisa enfrentar. E eu apresentei aquelas 2 emendas, Josimar, que a gente estava falando, e eu fui aqui combater algumas inverdades que chegaram aqui aos microfones da Rádio Caturité, e esqueci de falar sobre o conteúdo das emendas, que são importantíssimas. Destinava 400 mil ao Centro de Zoonose, não é isso? Mas eu estava tirando esse dinheiro de onde? De mais de 5 milhões que o prefeito tem para publicidade.
e 100 mil para o castramóvel. O Centro Zoonóstico de Campina Grande, ele cuida dos animais doentes, acidentados, errantes e vadios. Se transformou num abrigo público de animais como não deveria ser, por falta de política pública. Mas o Centro Zoonóstico também cuida da dengue, o Centro Zoonóstico também cuida da prevenção do chikungunya e de outras doenças tropicais transmitidas por insetos. Sabe quanto é que o Centro Zoonóstico tem para 2022? R$110 mil. Para promover essa política. O que tiver mais lá é para pagar funcionário e insumos. R$110 mil. Então nós achamos pouco. E eu achei mais de 5 milhões de publicidade, muito. Peguei R$400 mil e botei para o Centro Zoonóstico. Foi uma guerra para aprovar isso da Câmara. Uma guerra. Eu pensei que tinha sido o prefeito que tinha inicialmente orientado a bancada para derrubar as emendas da oposição. Até mesmo porque o vereador de situação não apresentou nenhuma emenda. Mas não foi bem assim. Né? O vereador líder disse, não tem orientação do prefeito. Aqui a orientação é nossa. Se fosse, citou um vereador que tem um trabalho, se fosse a gente podia até pensar em aprovar. Mas, como é um vereador da oposição, a ordem é para derrotar. Alguns corajosos vereadores da bancada de situação votaram a favor da nossa emenda. Mas, com tudo está gravado, né, com o líder anotando nome por nome, não sei para quê. Passado isso, vamos para outra votação de outra emenda. Mobilidade urbana. Campina Grande tem mais de 20 milhões para mobilidade urbana. Eu tirei R$100 mil. Não era para fazer o programa por completo de redução gradativa de circulação de veículos, tração animal, não. Era para dar os primeiros passos nesse pensamento de ir tirando pequenos grupos, R$100 mil. O prefeito até ironizou num post que ele fez nas redes sociais, que achou pouco valor. Pouco mesmo, o valor é de R$110 mil para a política toda de um ano do Centro de Controle de Zoonoses. Mas, enfim, as duas emendas foram aprovadas e agradeço a um pequeno grupo de vereadores da bancada de situação que conseguiu nos ajudar na aprovação, mas o prefeito vetou, né, com o argumento de que essas emendas elas feriam o plano plurianual. Aí é brincar com a nossa modesta inteligência, porque você só precisa emendar o plano plurianual quando as emendas apresentadas não são coerentes com aquilo que está no PPA. Nós não modificamos programa algum, nós não criamos nenhum programa, apenas reforçamos recursos insuficientes, né, alocados para essas funções que nós falamos ainda há pouco. Mas eu tenho esperança. 2022 é um ano de recomeço. Né? Nós estamos aí tentando recomeçar a economia, recomeçar a vida. Eu espero que 2002 seja um ano diferente e nós recomecemos 2022 na Câmara Municipal de Campina Grande, derrubando esse veto vergonhoso. Né? Até mesmo porque nós não estamos no cenário de emenda impositiva. Né? Então, se tiver condições orçamentárias, se efetiva. Né? O que não pode é por pura maldade, por dizer, não, isso aqui é emenda de vereador de oposição, e isso não tem que prosperar. Meus amigos, eu apresentei 32 emendas, consegui salvar 2. Se é a primeira vez que acontece, né, no Senado da Câmara Municipal de Campina Grande, o Legislativo ser tolhido de emendar a peça orçamentária. Isso vai entrar para a história. Nunca tinha visto um negócio desse. A gente vai ter que fazer um intervalo. Você vai ter que esperar 3 minutinhos. O Kiko já chegou por aqui para a gente encerrar com a questão política, saber se você vai ser candidato ou não, se vai apoiar João Azevedo, Veneziano, Pedro Cunha Lima, Nivan Ferreira e quem aparecer. E a minha pergunta que é sobre o fundão. Deixa no ar aí, né? Deixa no ar aí. O senhor a favor ou contra esse valor aí para... Quase 5 bi. Quase 5 bilhões. O nosso querido Carlinhos Contador cumprimenta aqui o doutor Olímpio Oliveira, diz que é um admirador, admira o trabalho do parlamentar
E ele pergunta sobre o valor dos 30% da taxa de arrecadação com a iluminação pública que foi aprovado pela Câmara o ano passado. Esse valor que deve estar sobrando será usado para o quê? Pergunta aqui o senhor sobre esses 30%. É verdade. Vamos voltar à nossa conversa aqui. Joãozito deixou uma pergunta no ar e a minha é o seguinte: doutor Olímpio, o senhor vai concorrer a algum cargo eletivo este ano e vai apoiar quem para governador? João Azevedo, Veneziano, Pedro Cunha Lima ou Divan Ferreira? Antes de tudo, eu gostaria de falar com o Carlinhos, contador, que ligava e passava uma pergunta a respeito dos 30% da iluminação pública. De fato, foi aprovado esse projeto na Câmara sem o meu voto e com a minha contestação, destinando 30% dos recursos que são recolhidos a título de contribuição de iluminação pública para esse recurso ficar à disposição do chefe do Executivo para aplicação em qualquer outro tipo de política. Sem ser muito claro dizendo qual era o tipo da política pública que iria ser aplicado. E eu entendo que esse dinheiro só poderia ser retirado da iluminação pública de Campina Grande se Campina Grande fosse uma Paris, uma cidade de luz. Nós ainda temos muitos pontos às escuras de Campina Grande, por isso eu votei contra. Como votei contra lá no passado, em 2013, com o reajuste da contribuição de iluminação pública em Campina Grande, feito pelo governo Romero Rodrigues, de 3% para 18%. Não só votei contra e acionei o Ministério Público. Lamentavelmente, fui derrotado no Ministério Público, porque a aprovação foi feita pela maioria da Câmara, não conseguimos prosperar. Mas eu acredito que a sociedade não aguenta mais, né, pagar tanto imposto sem ver tanto resultado. Sobre... O senhor vai concorrer a algum cargo eletivo esse ano? Pretendo. Quem está na política, quem vive política e faz da política um sacerdócio e uma perspectiva de galgar outra posição no objetivo de ter mais força para responder mais efetivamente às demandas populares, ele nunca pode estar no campo da política sem pensar em fortalecer a sua ação. Agora, evidentemente que esse querer, essa vontade, ela passa por um princípio básico de viabilidade. Nós precisamos saber como é que até então eu não tenho tido acesso a esse tipo de diálogo, e olha só que nós já estamos em 2022 com a direção partidária do PSL a respeito de grupo que esteja sendo formado para proporcional estadual. Estive com o deputado Julian Lemos, é bem verdade. Ele manifestou o desejo de que eu fosse candidato a deputado federal. Eu disse a ele que poderia ser, mas aí a gente precisa avaliar quem é o grupo, qual é o grupo, se você tem viabilidade, porque ser candidato por ser candidato é algo que não faz parte mais da minha expectativa, até mesmo porque nunca fiz, né? Você partir para um jogo já sabendo que está derrotado, né? Não vale a pena. Só vale a pena você ser candidato se você vislumbrar o mínimo de viabilidade de eleição. E é isso que eu projeto para esse ano. Tolimpo, muito obrigado pela parte. Falta a minha... Falta falar do fundão, né? Do fundão. O que o senhor acha, a sua visão, a sua opinião sobre isso? Não só essa pergunta que tem de Joãozito, mas eu não gosto de deixar pergunta sem resposta. Joãozito me perguntou, e o candidato para governador? Sim. Quem são? Os pré. Sim, a gente não tem pronto. Se tem pré, não tem candidato ainda. Quando os candidatos se definirem, Olímpio Oliveira se define. Tá certo. Joãozito, sobre o fundão. Eu seria hipócrita chegar aqui e dizer, olha, financiamento público de campanha é um escândalo, é uma esculhambação, eu sou contra. Não. Eu já me beneficiei. Né? Eu já fui candidato e já recebi participação não do fundão, porque esse fundão é uma imoralidade, né? Aprovado, que pouca gente do Brasil sabe, aprovado da forma que foi aprovado no Congresso Nacional. Né? Um veto do presidente. Eita, um grande herói, vetou.
né? Aí, sabendo, evidentemente, que quem vai se beneficiar não vai derrubar o veto. Quer dizer, é um veto pro forma. Né? Agora, que os candidatos que não têm estrutura, como a Olímpio Oliveira, né, que eu desafio em Campina Grande quem diga que o vereador Olímpio Oliveira comprou um voto. Que sequer fez um favor durante a campanha, período de campanha, pensando em trocar por um voto. Porque eu tenho uma trajetória seguinte, eu ajudo, eu contribuo naquilo que eu posso, também não faço tudo que eu não posso. Antes de campanha, período de campanha, fechei as portas. Já teve vereador lá em Zé Pinheiro, que não morava em Zé Pinheiro, mas em Zé Pinheiro, que uma vez estava conversando lá no bar de Ceboleiro com o garçom fique tranquilo, o Olímpio não ganha não. Ele não dá nada a ninguém, o povo vai na porta dele pedir dinheiro na campanha, ele não dá. Aí esse colega vereador me disse, mas Olímpio, rapaz, como é que tu faz um negócio desse? Eu disse, rapaz, no dia que eu tiver que comprar um voto para ser vereador de Campina Grande, eu estou fora da política. Né? Então, o financiamento público ele é bem-vindo dentro do regramento e dentro de limites não escandalosos como nós temos desse fundão. Né? Então, dentro de uma proporcionalidade, para evitar o quê? Para evitar o petrolão, Joãozito. Porque quando a coisa não é oficializada, você abre espaço para oficiosa. Ou você acha que aquele dinheiro do petrolão saiu lá do petrolão, né, todo ele para o bolso daqueles políticos corruptos que se envolveram. Não, aquele dinheiro saiu para bancar a campanha. Aquele dinheiro de lá saiu, se fechou o financiamento público de empresa privada de campanha. Os empresários hoje, eles têm aversão e nem pode por lei. Se fechou. Aí vai pegar o quê? O dinheiro público. Né? Já começa na estrutura. Eu sou um deputado federal, presidente de um partido, indico para a Petrobras um cara que vai tomar conta do dinheiro, para ele saber que no momento certo ele vai ter que fazer a destinação de recursos para a campanha. Esse dinheiro vem para o Estado, aqui eu injeto esse dinheiro nas candidaturas que eu quero eleger, geralmente alguém da família, pessoas muito ligadas, e esse dinheiro, lamentavelmente, chega parte dele no bolso de quem? Do eleitor que vai vender o voto por 50, por 100 reais. O pobre do eleitor não sabe que, passada a eleição, um mês depois, esse dinheiro volta para dentro do sistema, porque se aumenta tudo. Aumenta preço de luz, preço de gás, preço de gasolina e volta tudo para dentro do sistema. Então, essa coisa escrota é que deve acabar, não ter. Né? O financiamento público deve ter, sim, para quê? Para que aquele que não faz parte desse jogo, daquele que não faz troca de interesse, que não tem cargo para fazer dinheiro, aquele que quer ser candidato, mas não tem como fazer uma campanha, enfrentar esses tubarões. Né? Que não seja assim uma imoralidade como não, do jeito que foi, não. Porque esse fundão, no momento que a gente, quer dizer, falta dinheiro para tudo. E não vai faltar para você bancar uma campanha política caríssima. Né? Que se fosse feito, e eu até digo, sabe, Joãozito, que deveria ser feito de forma proporcional. Você tem que ser candidato a vereador em Campina Grande. 500. Não tem essa história do chefe do partido botar 10 mil para um, 200 mil para outro. Não, chegou aquele dinheiro público. Geralmente, as pessoas entendem, mas para que dinheiro em campanha? É para comprar voto? Não. Para você gastar dinheiro com gasolina, você gastar dinheiro com alimentação. Para a estrutura da campanha. Com propaganda, né? De campanha que não é barato, você tem que ter um mínimo de estrutura. E não é justo numa democracia que o fulano de tal, que é empresário, que tem um recurso, que tem um dinheiro, banca a campanha potentosa e um líder comunitário que quer ser candidato, que tem uma identidade com aquela comunidade, não possa ser candidato porque não tem dinheiro para mandar fazer um santinho. Né? Agora, o processo que a gente tem hoje é perverso, porque o chefe do partido pega o dinheiro, né? Ele investe em 2 ou 3 candidatos que ele tem interesse de eleger, e aos outros candidatos ele dá 1 milheiro de santinho, sem adesivo, e pronto, está resolvido, vai fazer sua campanha.
Quando não, coloca um bocado de candidato laranja, né, para dizer que recebeu recurso sem ter recebido. Que é pior ainda, né? Tolimpo, muito obrigado pela participação e sucesso aí em 2022. Eu agradeço, eu espero em Deus que 2022 seja de fato um ano de recomeço. Peço desculpa a tantos e quantos, em nome do doutor Hugo Júnior, que mandou aqui uma mensagem que está nos ouvindo, muito honrosamente. Doutor Severino, viu, delegado, eu sempre esqueço de falar, doutor Severino. Severino de Carvalho Lopes. De Carvalho. Um dos homens mais íntegros que eu conheci na Polícia Civil da Paraíba. Falo isso com muita alegria, porque é um homem de bem, ainda já no final de carreira, tirando plantão, e dando a todos nós, os seus colegas, muita honra e muito orgulho de tê-lo na nossa corporação. Araújo Neto tá mandando um abraço para o senhor, e Marquinho do Pedregal, e a Luana Moura e o Adimar. Araújo Neto, grande jornalista, radialista, que a gente acompanha o trabalho. Marquinho do Pedregal tem feito um acompanhamento nas redes sociais muito forte dos problemas, principalmente da sua comunidade. E aos demais ouvintes e os que mandaram mensagem aqui pelo meu WhatsApp, muito obrigado pela companhia fraterna. E pode ter certeza, o vereador Olímpio Oliveira tem mantido um trabalho independente. Sim, rapaz, ia ficando sem resposta. Sim, ficou. Já respondi a questão do voto para governador. Já. Temos um compromisso de mandato, João. Manter o mandato independente. Nós não temos... E aí, quem descobrir pode pedir a cabeça. Eu não tenho um emprego de alguém indicado por mim na prefeitura ou no governo do Estado. Para ter essa liberdade de não ter pauta censurada. Nosso mandato, a pauta é a pauta popular. Aquilo que o povo delegar, aquilo que o povo mandar para o nosso mandato, evidentemente que nós não vamos fazer denuncismo irresponsável. Fazemos a triagem e enfrentamos. E eu só tenho essa condição porque pago um preço muito caro de não ter parceria com a prefeitura, com o governo do Estado. Então, um compromisso para 2022 é manter essa linha. Obrigado, doutor Olímpio. Um abraço. Obrigado pela participação conosco aqui no RC Notícias desta quinta-feira.